Memórias Sombras apresenta Reencarnação ou Destino, o homem que desafiou o inferno. Era uma noite densa, coberta por uma escuridão incomum. Relâmpagos rasgavam o céu e ecoavam como trovões divinos. O protagonista, Rafael, acordou sobressaltado, o suor escorrendo pela testa enquanto sua mente era invadida por visões caóticas. Imagens de fogo, anjos caindo em uma queda infinita, e vozes sussurrando palavras em uma língua antiga e incompreensível. Por que estou vendo isso? Ele pensou, ainda trêmulo. Rafael era um homem comum, ou assim acreditava, até aquele momento. Trabalhava em uma pequena biblioteca, um local de paz que contrastava com a turbulência que agora sentia em seu íntimo. De repente, um som o fez saltar da cama. Era uma batida na porta. Lentamente, ele se aproximou, a respiração entrecortada. Ao abrir, encontrou apenas um bilhete pregado na madeira. Nele, a frase: "Lembra-te, pois tu não foste sempre humano." Suas mãos tremeram ao ler aquelas palavras. Quem poderia saber sobre suas visões? Quem poderia conhecê-lo tão profundamente? A busca por respostas levou Rafael a encontrar um velho eremita chamado Ezequiel, um homem conhecido por seu vasto conhecimento sobre escrituras apócrifas e lendas antigas. O encontro ocorreu em uma pequena cabana cercada por um bosque denso. O olhar de Ezequiel era penetrante, como se enxergasse a alma de Rafael. "Você sente, não sente, o peso da eternidade. Há muito mais em você do que pensa", disse Ezequiel, enquanto manuseava um livro que parecia ter séculos. Rafael ouviu, hipnotizado, enquanto o eremita narrava a história da queda dos anjos, mencionando nomes esquecidos e descrições detalhadas de uma guerra celestial. "Mas por que eu? O que isso tem a ver comigo?", questionou Rafael, a voz repleta de incertezas. "Porque você, Rafael, é um dos caídos que escolheu reencarnar para se redimir. Você foi testemunha da primeira rebelião. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som da madeira crepitando na lareira." As palavras de Ezequiel ecoavam como um trovão interno. De volta à sua casa, Rafael não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, visões o assaltavam. O rosto de uma figura imponente, com asas negras e olhos que refletiam o vazio, surgia em seus sonhos. Ele sabia quem era, Lúcifer, o primeiro a desafiar a ordem divina. Numa noite, as visões se tornaram mais intensas. Rafael acordou com uma sensação de que não estava sozinho. No canto do quarto, uma sombra se movia. O coração dele disparou enquanto tentava discernir a forma. Um sussurro frio invadiu seus ouvidos: "Ele está vindo para você." Na manhã seguinte, Rafael correu até a biblioteca onde trabalhava, buscando em livros antigos respostas para suas visões. Envolvido pela pesquisa, nem percebeu a presença de um estranho que entrou silenciosamente. "Eu vejo que você começou a se lembrar", disse uma voz familiar. Rafael levantou a cabeça e viu um homem alto, com um semblante sereno, mas de autoridade. Era Gabriel, o arcanjo que liderou as fileiras contra os anjos rebeldes. Uma aura de luz o cercava, mas não havia agressão em seu olhar, apenas compaixão e alerta. "Você precisa se lembrar completamente antes que seja tarde. Lúcifer sabe que você está aqui e não permitirá que complete sua redenção." Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. A batalha não era apenas interna, mas estava prestes a se tornar fisicamente real. Os dias que seguiram foram repletos de tensão. Rafael encontrava conforto nas passagens bíblicas que agora ganhavam um novo significado. Ele lia em voz alta, e vi quando o cordeiro quebrou o primeiro selo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como se fosse voz de trovão: "Vem e vê." O confronto final chegou sem aviso. Durante uma noite de silêncio sepulcral, Lúcifer apareceu diante de Rafael, as sombras se enrolando ao redor como serpentes. "Você não merece redenção. Você pertence a mim", disse a voz que ecoava com uma mistura de raiva e sedução. Mas Rafael, agora ciente de quem realmente era, ergueu-se e pronunciou as palavras que ecoavam em sua alma desde o início. A luz triunfa, mesmo nas trevas mais profundas. Uma explosão de luz emanou de seu corpo, empurrando as sombras para longe. Ao amanhecer, Rafael sentia-se mais leve, como se o peso de eras tivesse sido removido. Ezequiel o observava de longe, um sorriso de satisfação em seu rosto. "Agora, Rafael, você tem uma escolha.
Continuar sua vida como homem ou como guardião da verdade? A resposta de Rafael veio em um sussurro: eu escolho proteger. E assim, sua história, marcada pela queda e redenção, tornou-se o início de uma nova era de vigilância e esperança. Enquanto a cena final se desfazia, uma nova figura observava das sombras, com um olhar de segredos e promessas não reveladas. A batalha, embora vencida, estava longe de acabar.